Oi, gente! Na aula de hoje, nós vamos fazer este modelo de casaquinho. Olha que fofura que ficou, bem diferente, com o ponto de umas folhas aqui em relevo na pala, né? Ficou bem bonitinha essa proposta. Gente, o tamanho que eu vou fazer na aula, ele ficou com 46 centímetros de contorno de peito, comprimento total 27, comprimento total da manga 25 centímetros. Serve aí para criança de 6 a 7 meses, tá? E eu só tenho para este tamanho, ok, gente? Não adianta vocês deixarem pergunta, porque quando vocês forem fazer essa pala, vocês vão ver que em vários lugares aqui a gente precisa fazer aumento e adaptações para ir intercalando cada sequência do ponto. Então, ainda não foi desenvolvido para outros tamanhos, porque é bem trabalhoso, né? Mas eu, com certeza, quando tiver um tempinho, vou fazer, porque eu gostei muito do resultado. Esse eu fiz uma peça piloto para ver, né? Como ia ficar, se eu ia gostar. E na aula nós vamos fazer este daqui, olha, com a outra cor, tá? Exatamente igual, o mesmo tamanho, só que outra cor. Se você quiser fazer um pouquinho maior, você pode usar um fio mais grossinho. Eu trabalhei com a Mais Bebê, né? Você pode trabalhar aí com o ABC, que já vai ficar um pouquinho maior. Aqui, gente, para as duas palas, eu usei um tom neutro aqui, né, da Círculo, a Mais Bebê. O tex dela é 200, ela vem com 500 metros neste novelho. E agulha recomendada de 2 a 3,5. Essa cor é 8176 Off-White. Então, para as duas palas, eu usei a mesma cor. Agora, este verde aqui é também a Mais Bebê, para quem quiser saber da cor. É a 5058 Oliveira. E este outro que nós vamos fazer na aula, a cor dele é 4311 Amaranto. Gente, se vocês tiverem um novelo de cada, vocês conseguem fazer 2 casaquinhos alternando as cores, tá? Por exemplo, esse eu fiz a pala em off-white e o corpinho em verde, tá? O outro casaquinho, com o que sobrar, você pode inverter, fazer a pala em verde e o corpinho em off-white, que você consegue fazer com 2 novelos, 2 casaquinhos diferentes, alternando aí as cores. Agora, gente, uma coisa que vocês precisam observar, eu usei agulha 3,5 para fazer esse trabalho. Vocês têm que usar uma agulha maior para que esse ponto fique bem soltinho, senão fica feio, tá? Porque como ele é todo em relevo, se você trabalha apertado e usa uma agulha menor, o ponto não fica bonito assim. Ele fica com um aspecto muito duro, muito feio. Então, sempre usar uma agulha de número maior. Para minha tensão de ponta, eu usei a 3,5, ele ficou bem flexível, tanto aqui como na pala, né? Mas se o seu pontinho for apertado, você pode usar até um tamanho maior de agulha, tá? Eu fiz essa peça aqui, piloto, fora das câmeras, para ver o resultado, e achei bem bonito, bem diferente, uma proposta aí bem diferente para os bebês. E aí eu falei, bom, vou gravar a aula para o pessoal agora, e na aula nós vamos fazer esse aqui com essa cor, ficou mais alegre, né?
E é uma proposta diferente, tem gosto para as duas cores. E além dessas cores que eu usei, você pode usar aí a cor da sua preferência, tá bom, gente? Não tem regra nenhuma para as cores. A pala com as folhas brancas também fica bonito. Se você fizer ela no tom escuro e o casaquinho no tom claro, fica bem bonito também. Ok, gente? Então, um novelo de cada cor, tá? E você consegue fazer outro casaquinho invertendo as cores com os 2 novelos. Bem econômico. A pala, ela é bem detalhadinha, bem demorada, tá? Mas eu ensino todo o começo de carreira, todos os aumentos que nós vamos fazer, tudo muito bem explicado. Eu faço todas as carreiras junto com vocês. Ok, gente? Então vamos lá e uma boa aula a todos vocês. Eu fiz aqui para iniciar 52 correntinhas bem soltinhas, em centímetros, 27 centímetros. Fiz 52, pulo a primeira e vou para a segunda correntinha e começo a fazer pontos baixos. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha até o final, ficando no final da carreira com 51 pontos baixos. Completei a minha carreira e fiquei com 51 pontos baixos. Vamos agora para a segunda carreira. Eu faço uma correntinha para virar. Vou aqui no meu primeiro ponto, eu vou fazer um total de 4 pontos baixos para iniciar. Veja, fiz 4 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha, volto no mesmo ponto e faço outro ponto alto. Fizemos aqui um Vzinho. Para iniciar e para terminar, eu vou fazer 4 pontos baixos. Agora, aqui, a repetição vão ser 5 pontos baixos, tá? Então, já vou para o próximo ponto, faço 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Agora, no próximo, eu vou fazer o meu Vzinho. Um ponto alto, uma correntinha e no mesmo lugar outro ponto alto. Ok? E essa repetição nós vamos fazer por toda a carreira, terminando no final com 4 pontos baixos. Então, agora, nós vamos repetir 5 pontos baixos e o Vzinho, 5 pontos baixos e o Vzinho, até o final da carreira. Estou encerrando a carreira, fiz meu último Vzinho e vejam, tenho 4 pontos. Então, eu vou terminar com 4 pontos baixos, como eu comecei, tá? Aqui, gente, se vocês fizeram tudo certinho, no final da carreira, vocês têm que estar com 8 Vzinhos, ok? Olha, vejam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Vamos agora para a terceira carreira. Então, eu faço uma correntinha para virar. Aqui eu vou fazer um ponto baixo em cada ponto, fazendo os 4 pontos baixos para iniciar o meu trabalho. Ok? Cheguei aqui no Vzinho. No Vzinho, eu vou fazer o seguinte.
No primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto em relevo, pego pela frente. Dentro do Vzinho, que é no espaço de uma correntinha, eu vou repetir o Vzinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. No próximo ponto alto do Vzinho, outro ponto em relevo, pego pela frente. Ok? E fica dessa maneira. Aqui eu tenho 5 pontos baixos, eu vou acompanhar. E vou fazer 5 pontos baixos. Cheguei novamente no Vzinho, vou repetir exatamente igual eu fiz aqui. Então, no primeiro ponto alto do Vzinho, vou fazer um ponto em relevo, pego pela frente. Dentro do Vzinho, eu faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E no outro ponto alto do Vzinho, outro ponto em relevo. Ok, gente? E essa repetição nós vamos fazer agora por toda a carreira. 5 pontos baixos e no Vzinho vamos trabalhar exatamente igual eu fiz aqui nesses dois. Vamos lá, então. Terminei a carreira de número 3. Este lado, onde nós vamos fazer o ponto em relevo pela frente, vai ser o direito do nosso trabalho. Pelo lado do avesso, o ponto relevo que está pela frente desse lado, nós temos que trabalhar por trás para continuar acompanhando o desenho do lado direito, tá? Mas eu vou voltar todo o início de carreira até o final, gente, para não ficar nenhuma dúvida e todas conseguirem fazer. Então, vamos agora para a carreira de número 4. Aqui continua igual, uma correntinha para virar e os 4 pontos baixos. Vejam, fiz os 4 pontos baixos. Aqui eu tenho um ponto relevo que ele se apresenta por trás, que eu fiz ele em relevo pela frente. Então, eu vou acompanhar o ponto. Olha, aqui vocês abrem bem direitinho assim, pega o ponto por trás, passando a agulha na frente do ponto. Tenho o ponto alto do Vzinho, que é onde nós vamos fazendo os aumentos. E ele também eu vou trabalhar pegando por trás, porque eu estou do lado avesso, tá? Sempre eu trabalho todos os pontos até chegar no espaço da correntinha. Quando eu chego no espaço da correntinha, eu entro dentro do espaço e vou fazer outro Vzinho. Esse Vzinho vai ser aqui os aumentos, né? Porque, olha, veja, eu aumento um ponto de um lado e um ponto do outro. Na próxima carreira, nós vamos ter 3 de cada lado. Fiz o Vzinho, vou fazer do outro lado, igual eu fiz desse. 2 pontos em relevo pego por trás. Então, nessa carreira, eu fico com 2 pontos em relevo pego por trás, o Vzinho e 2 pontos em relevo pego por trás. Ok? Tenho aqui o quê? Os 5 pontos baixos. Eu vou acompanhar e vou fazer um ponto baixo para cada ponto, fazendo um total de 5 pontos baixos. Só vou acompanhar aqui os pontos baixos.
cheguei novamente no Vzinho. Então, nessa carreira, vocês vão abrindo pontinho assim, olha, para ficar fácil de pegar. Vou fazer 2 em relevo pego por trás, tenho mais um aqui. Dentro do Vzinho, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. E mais 2 em relevo pego por trás. E essa vai ser a repetição da nossa próxima carreira. Agora, eu já faço os 5 pontos baixos e vou repetir o que eu fiz aqui 2 vezes nos Vzinhos. Ok, gente? Então, vamos lá terminar mais essa carreira. Terminei a carreira, virei o meu trabalho. Estamos aqui na carreira de número 5 e já iniciei com meus 4 pontos baixos. Carreira de número 5 é o lado direito. Do lado direito, nós temos que trabalhar o ponto em relevo pego pela frente. E agora, aqui, eu tenho espaço de uma correntinha do Vzinho. E de cada lado, eu tenho 3 pontos. E é o que nós vamos trabalhar. Então, venho aqui, olha, pego o ponto pela frente, passando a agulha por trás, faço 1, 2 e 3. 3 pontos em relevo pego pela frente. Cheguei no espaço de uma correntinha do meu Vzinho. Aqui eu vou fazer o meu aumento. Então, aqui eu sempre faço um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Que na carreira seguinte, nós vamos ter agora 4 pontos de cada lado. Vejam que vai sempre aumentando. Aqui eu tenho os 3 pontos, vou fazer igual eu fiz desse lado. 3 em relevo, pego pela frente, porque eu estou do lado direito do meu trabalho. Então, nessa carreira, nós ficamos com 3 pontos em relevo pela frente, o Vzinho dentro do espaço da correntinha, e 3 pontos em relevo pela frente. E agora, nós vamos só repetir 5 pontos baixos, e toda vez que eu chegar aqui no Vzinho, nós vamos fazer exatamente igual eu fiz nesse. Ok, gente? Até o final da carreira, é somente a mesma repetição. Terminei a carreira de número 5, vamos agora para a carreira de número 6. Aqui ainda normal, viro o meu trabalho e vou iniciar com os 4 pontos baixos, como eu vinha fazendo até agora. Agora, estou do lado do avesso, eu tenho que trabalhar o ponto em relevo pego por trás. Aqui eu tenho o espaço da correntinha, e até chegar no espaço, eu tenho 4 pontos, olha. Então, eu vou trabalhar os 4 pontos, pegando por trás agora, porque eu estou do lado avesso. Vou fazer bem devagarzinho, porque é o que vocês vão ter que repetir. Olha, fiz 1, 2, 3 e 4. Cheguei no espaço de uma correntinha. E aqui no espaço, eu vou fazer dentro dele um ponto alto, uma correntinha
e um ponto alto. Ok? E aqui vou fazer mais 4 pontos relevo pego por trás, igual eu fiz desse lado. Então, venho aqui no primeiro, olha. Ponto em relevo pego por trás, eu passo a agulha na frente do ponto, levo ele lá para trás. Fiz 3. Tenho mais um aqui, 4. Tenho agora os 5 pontos baixos, então, eu vou fazer, acompanhando o ponto, 5 pontos baixos, um ponto baixo em cada pontinho. Cheguei novamente aqui no ponto que vai ser a nossa folha, né? Então, aqui eu vou repetir exatamente igual eu fiz desse lado. 4 pontos em relevo por trás, dentro do espaço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, e 4 em relevo pego por trás. E dessa maneira, nós vamos encerrar a nossa carreira. Vamos lá, então. Terminei aqui a carreira de número 6 com 4 pontos baixos. Agora, na carreira de número 7, nós vamos fazer uma modificação. Não vamos mais fazer esse aumento aqui, vamos fazer os aumentos necessários aqui nos pontos baixos, tá? Gente, não é difícil, mas é preciso somente ter atenção. Principalmente nesse ponto relevo, que fica perto do ponto baixo, ele fica escondidinho. Vocês têm que ir com calma e repetir o mesmo número de pontos que eu sempre indico no começo da carreira, porque senão não dá certo, tá? Então, agora eu vou fazer a carreira de número 7 da seguinte maneira. Viro o meu trabalho, vou fazer 3 pontos baixos para iniciar. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto, tá? Fizemos aqui um aumento. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho os pontos relevo pela frente, porque eu estou do lado direito. Então, eu vou pegar o primeiro ponto em relevo, tiro 2 laçadas, não termino o meu ponto, deixo na agulha. Vou para o próximo, tiro 2, não termino, deixo na agulha. Tiro as 3 laçadinhas de uma vez. Agora, aqui, nós vamos começar a diminuir para fechar a folha, tá? E agora, eu vou percorrer em ponto relevo até chegar aqui aos últimos 2 pontos, sem fazer o aumento. Então, vamos lá, olha, eu tenho 1... 2, 3. Cheguei aqui no espaço da correntinha onde eu fazia o aumento. Agora, eu não faço o aumento e continuo só trabalhando o relevo. Então, eu fiz 3, olha, vou para o pulo aqui, olha, eu pulo a correntinha do espaço e vou lá no ponto relevo. Fiz 3, agora 4. 5. E 6. Depois da diminuição, eu fiz 6 pontos em relevo, sem fazer aumento, seguindo direto.
tenho 2 pontos em relevo aqui. Vou fazer outra diminuição. Tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha. Diminuição em relevo, olha, veja. Tiro 2 e deixo na agulha. Fecho todas de uma vez. E vai ficando assim. Agora, o que nós vamos fazer aqui nesses pontos, no primeiro ponto eu tenho 5. No primeiro eu faço um aumento e no último eu faço um aumento. Venho aqui no primeiro ponto, baixo e faço um aumento em ponto baixo, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, eu percorro 3 pontos baixos normal. E no último ponto baixo, eu faço outro aumento. Ok? Trabalhamos os 5 pontos. Um aumento no primeiro ponto, 3 normal e um aumento no último ponto. E vou repetir o que eu fiz aqui. Vou fazer mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida. Então, aqui um ponto em relevo, tiro 2 laçadas e não termino. Tiro 2 e não termino. Aqui nesses 2 pontos, nós ficamos com um ponto só. E agora, eu vou fazer 6 pontos em relevo, depois da diminuição, pulando aquele espaço da correntinha, onde nós fazíamos o aumento, né? Olha, fiz 3, cheguei aqui no espaço da correntinha, eu pulo esse espaço e já vou para o ponto. Faço 4, 5 e 6. Me sobraram aqui 2 pontos em relevo, eu vou fazer a diminuição para transformar esses 2 pontos em um único ponto. Fiz aqui outra diminuição, ok? Para ir formando já a nossa folha. Agora, aqui, eu vou percorrer da mesma maneira que eu já mostrei aqui. Um aumento no primeiro ponto, 3 pontos baixos e um aumento no último ponto. E com essa mesma repetição, que eu já fiz aqui 2 vezes, nós vamos prosseguir e encerrar a carreira. Somente repetindo essa sequência, ok, gente? Então, vamos lá. Terminando aqui a carreira de número 7, fiz a minha última diminuição. Lembrem que aqui nós temos que fazer o aumento. Olha, no próximo ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos. Fiz um aumento. E agora, eu termino fazendo 3 pontos baixos. Uma correntinha. Viro meu trabalho, aqui eu vou fazer 4 pontos baixos. 3, 4, no último ponto, um aumento. Estamos aqui agora na carreira do avesso. Na carreira do avesso, nós trabalhamos o ponto em relevo por trás. Para iniciar, eu vou fazer uma diminuição por trás. Lembra que nós fizemos essa diminuição lá na parte da frente em relevo? Então, eu faço o seguinte, olha, eu venho aqui e pego toda a diminuição, porque ela virou um ponto, né? Pego toda ela, faço um ponto em relevo, pego por trás, tiro 2 laçadinhas e não termino. Vou no outro ponto, um ponto em relevo, pego por trás, tiro 2 e não termino. Fecho todas de uma vez. Então, pegamos a diminuição e um ponto, fizemos outra diminuição.
Agora, vamos trabalhar 4 pontos em relevo pego por trás. Olha, trabalhei 4 em relevo pego por trás. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho um ponto e a diminuição. Então, vou fazer outra diminuição. Pego o primeiro ponto, tiro 2 laçadas e não termino. Estou fazendo a diminuição em ponto pego por trás. E aqui está a minha diminuição, olha. Então, eu pego ela todinha, porque ela se transformou em um único ponto. Ok? E fica assim essa carreira, uma diminuição pega por trás, 4 pontos em relevo por trás e uma diminuição no final. Venho aqui no ponto baixo. No primeiro ponto baixo, eu vou fazer um aumento. Agora, eu faço 2 pontos baixos. Aqui, gente, nós vamos começar a fazer um detalhezinho de umas bolotinhas, tá? Então, eu fiz um aumento de ponto baixo, 2 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer 4 pontos altos sem terminar, fechado juntos. Tirei 2 laçadas, deixei na agulha. Tirei 2, deixei na agulha, 2, 3 e 4. Fiz 4 pontos, deixando a última laçada na agulha. Agora, eu fecho todos de uma vez. Vou para o próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. E no último ponto baixo, um aumento, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto. E aqui do lado direito, vai se formando aqui a bolotinha, tá? Agora, aqui é a mesma repetição que eu fiz nessa primeira. Uma diminuição em relevo pego por trás, 4 pontos em relevo pego por trás e uma diminuição. Não esquecendo de pegar toda a diminuição da carreira anterior. Olha, que ela se transformou em um ponto. Esses dois, se você pegar um aqui, você não tá fazendo a diminuição. Vejam, olha, você tem que pegar aqui a diminuição toda juntas. Olha, faz um ponto em relevo, tiro 2 laçadas, deixo na agulha. E agora, eu vou para o outro ponto. Porque a diminuição que eu fiz na carreira anterior, ela virou um ponto. Então, eu tenho que pegar ela toda junto. Aqui, vocês não podem errar, tem que pegar toda a diminuição e mais um ponto. Agora, eu vou fazer novamente, gente. Faço 1, 2, 3, 4 pontos em relevo. Olha, eu fiz os 4 que eu tenho aqui. Eu tenho um ponto e uma diminuição. Então, eu vou pegar o ponto, tiro 2 laçadas e não termino. Estou trabalhando em relevo por trás, porque eu estou no avesso. E aqui eu tenho os 2 da diminuição. Olha, eu pego eles juntos, porque eles se transformaram em um único ponto. E faço a diminuição. Vou repetir aqui mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida. Venho no primeiro ponto baixo, faço um aumento. Faço agora 1, 2 pontos baixos. No próximo ponto, 4 pontos altos, sem terminar, e depois vamos fechar todos juntos. Fiz 3,
4. Puxo a laçada, fecho todos juntos, vou pro próximo ponto, um ponto baixo. No próximo ponto, outro ponto baixo, fizemos 2, e no último, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Ok, gente? E repetindo essa sequência, vamos agora encerrar essa carreira. Sempre tomando cuidado aqui para pegar a diminuição junta e mais um ponto. Encerrando aqui a carreira de número 8, fiz a minha última diminuição, vou aqui no primeiro ponto baixo, faço um aumento, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto, e termino a minha carreira com 4 pontos baixos. Faço uma correntinha, viro meu trabalho, agora estou pelo lado direito, vou fazer aqui 5 pontos baixos e um aumento. Olha, fiz 2, 3, 4, 5. No último ponto baixo, eu faço um aumento, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto. Essas carreiras aqui de diminuição, gente, são as mais chatinhas, tá? Mas com paciência, vocês conseguem fazer direitinho. Então, agora vejam, nós vamos fazer uma diminuição em ponto relevo pela frente. Aqui eu tenho a diminuição da carreira anterior, eu tenho que pegar ela junto, olha. Os 2 pontos da diminuição da carreira anterior. Isso vocês têm que tomar cuidado. Tiro 2 laçadas e não termino. Vou para o outro pontinho, pego ele sozinho. Tiro 2 e não termino. E fecho todas de uma vez. Faço agora 2 pontos em relevo normal. E vou fazer a outra diminuição, olha. Aqui eu tenho um ponto em relevo e aqui eu tenho a diminuição, que são os 2 pontos juntos, né? Então, eu pego o ponto em relevo, tiro 2 laçadas e não termino, e pego a diminuição junta, olha, os 2 pontos que eu diminuí na carreira anterior. Ok? Então, nessa carreira, uma diminuição em ponto relevo pela frente, 2 pontos relevos e uma diminuição em ponto relevo. Agora, nós estamos no ponto baixo. Aqui, gente, do lado direito, a gente nunca faz esse detalhe das bolotinhas, sempre no avesso. Então, aqui, olha, eu venho no primeiro ponto baixo e vou fazer o meu aumento. Faço aqui 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, eu vou fazer 7 pontos baixos. Então, vejam, olha, para não pular nenhum, aqui eu tenho 1, 2 e 3, tá? O quarto ponto, eu pego as 2 laçadinhas de trás da bolotinha. 4. Depois eu vou e faço mais 5, 6 e 7, tá? E no último pontinho, o meu aumento. Ok, gente? Então, é um aumento, 7 pontos baixos e um aumento. Lembrando que antes da bolotinha eu faço 3,
Na bolotinha eu faço um, depois eu faço mais 3 pontos baixos e no último um aumento. E aqui na folha eu vou repetir exatamente igual eu fiz essa primeira. Vou fazer novamente com vocês. Então, olha, vejam, eu pego a diminuição junta, que são os 2 pontos que eu diminuí na carreira anterior. Tiro 2 laçadas e não termino. Tem um ponto sozinho aqui, eu pego ele junto, tiro 2 laçadas, fico com 3, fecho as 3 de uma vez. Fizemos outra diminuição. Agora eu trabalho 2 pontos em relevo, normal nessa carreira. E vou fazer uma diminuição. Pego o ponto em relevo sozinho, tiro 2 laçadas e não termino. Aqui, olha, eu vou abrindo para achar a minha diminuição, olha. Os 2 pontos da diminuição. E faço a diminuição. Vou fazer novamente essa carreira para não ficar nenhuma dúvida. No primeiro ponto baixo, um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto. Aqui eu tenho 1, 2, 3 pontos baixos antes da bolotinha. Na bolotinha, na laçada de trás, eu vou fazer o 4º ponto baixo. Depois, eu faço o 5º, 6º e 7º. Assim, dá 7 pontos baixos certinho. E no último ponto baixo, um aumento. E dessa maneira, gente, vamos repetir agora, então, por toda a carreira. Se tiver alguma dúvida, vai voltando o vídeo aonde eu comecei e repetindo a mesma sequência que eu fiz aqui essas 2 vezes, que é exatamente igual. Encerrei a carreira de número 9, fazendo um aumento de ponto baixo e 5 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 10. Carreira de número 10, nós vamos fazer uma correntinha. Essa carreira é a carreira de avesso, né? Onde a gente trabalha os pontos por trás. Então, aqui eu vou fazer para iniciar 6 pontos baixos. Fiz aqui 6 pontos baixos. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um aumento, fazendo 2 pontos baixos no mesmo ponto. Ok, gente? Agora, nessa carreira, nós vamos fazer 2 diminuições em relevo, pegando por trás. Então, vejam, aqui eu tenho os 2 pontos da diminuição da carreira anterior. Eles viraram um ponto, então eu pego eles junto, tiro 2 laçadas e não termino, e pego o próximo ponto, sozinho aqui. Tiro 2 e não termino, fecho todas de uma vez. Aqui eu vou para o próximo ponto sozinho, olha. Pego uma laçada, tiro 2, não termino, e vou pegar a minha diminuição, que são os 2 pontos juntos que eu diminuí na carreira anterior. Então, nós ficamos aqui com 2 diminuições somente agora nessa carreira. Agora, vamos para os pontos baixos, né? No primeiro ponto baixo, eu vou fazer um aumento. Vou fazer agora, fiz o aumento, vou fazer mais 2 pontos baixos. Fiz 2 pontos baixos, vou fazer a bolotinha. 4 pontos altos, sem terminar, aqui tudo no mesmo pontinho, olha. Fiz 3,
Vou tirando 2 laçadas e deixando na agulha. E 4. Tiro todos de uma vez. Agora, eu vou para o próximo ponto e vou fazer um ponto baixo, no próximo, outro ponto baixo, e no próximo, mais um ponto baixo. Fiz aqui 3 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer a outra bolotinha. Fazendo 4 pontos altos, sem terminar, fechados juntos. Fecho todos de uma vez. Agora, eu faço 2 pontos baixos, um em cada ponto. E no último ponto baixo, eu faço um aumento. Faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. Vai ficando assim, tá? E aqui, gente, já vou repetir exatamente igual eu fiz nessa primeira. 2 diminuições em ponto relevo pego por trás. Vou fazer com vocês, olha, eu pego a diminuição, tiro 2 laçadinhas, deixo na agulha e pego um ponto sozinho. Fiz uma diminuição. Vou para o próximo ponto, um ponto em relevo pego por trás, não termino, e aqui eu pego a diminuição, olha, os 2 pontos juntos que eu diminuí na carreira anterior. Fizemos 2 diminuições. E aqui nós vamos repetir exatamente igual eu fiz ali, olha. Vou fazer com vocês novamente essa parte. Um aumento. Agora, 2 pontos baixos. No próximo ponto, 4 pontos altos, sem terminar. Vou tirando sempre 2 laçadas do ponto e deixando na agulha. Fiquei com 4, tiro todos de uma vez. Agora, eu vou fazer 3 pontos baixos aqui de espaço. Faço 1, 2, 3. No próximo ponto, vou repetir 4 pontos altos, sem terminar, fechados juntos, para fazer a outra bolotinha aqui. Fecho todos de uma vez e termino com 2 pontos baixos. Escapou aqui. Fiz 1, 2 pontos baixos e no último ponto baixo, o meu aumento. Não posso esquecer o aumento. E vejam como vai ficando o detalhe aqui. Que bonitinho que vai ficando. Ok, pessoal? E essa mesma repetição, então, vamos fazer agora até o final da carreira. Vamos lá, então. Terminei a carreira de número 10, fazendo um aumento de ponto baixo e 6 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 11. Faço uma correntinha, viro. Nessa carreira, eu vou fazer 7 pontos baixos. Olha, fiz aqui 7 pontos baixos. No último ponto baixo, eu faço um aumento, fazendo 2 pontos baixos em cada ponto. Agora, aqui, gente, eu tenho o quê? Eu tenho as 2 diminuições que eu fiz na carreira anterior. Então, eu vou fazer uma diminuição, olha. Eu pego a diminuição toda da carreira anterior
tiro 2 laçadas, deixo na agulha e pego novamente, olha, a diminuição, que são os 2 pontos que eu diminuí na carreira anterior, ok? E fecho, tá? Fizemos aqui uma diminuição em ponto relevo pego pela frente. Agora, eu vou aqui para o primeiro ponto baixo, vou fazer um aumento. E agora, nessa carreira, nós vamos fazer 11 pontos baixos. Então, vejam de que maneira. Olha, aqui, até chegar na bolotinha, eu tenho 3. 2, 3. Aqui atrás da bolotinha, eu faço 4, 5, 6, 7, atrás da bolotinha, 8, 9, 10, 11, e no último ponto baixo, o meu aumento. Ok? Então, aqui nós fazemos uma diminuição, pegando as 2 diminuições da carreira anterior para fechar a nossa folha, olha. Aqui nós fazemos um aumento, 11 pontos baixos e um aumento. E é o que a gente vai repetir agora por toda a carreira. Vamos lá, então. Encerrando a carreira de número 11, eu terminei com um aumento de ponto baixo e 7 pontos baixos. Agora, a parte mais chatinha já terminou, tá, gente? Vamos virar a carreira. Estamos na carreira de número 12 e vamos fazer aqui 13 pontos baixos. Vou iniciar fazendo 13 pontos baixos. Fiz aqui 13 pontos baixos, aqui no ponto da diminuição também eu faço um ponto baixo, né? Vamos percorrer assim, corridos, fazendo 13 pontos baixos. No próximo ponto, vou fazer uma bolotinha. 4 pontos altos sem terminar. 3. 4. Fecho todos juntos. Para iniciar e para terminar, nós vamos fazer 13 pontos. Agora, nós vamos repetir por toda a carreira, fazendo 7 pontos baixos e uma bolotinha. Então, fiz uma bolotinha, vou fazer 7 pontos, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No próximo ponto, vou fazer os meus 4 pontos altos sem terminar fechados juntos.
para fazer a outra bolotinha. Tiro todos de uma vez e vou repetir 7 pontos baixos e uma bolotinha, fazendo os 4 pontos sem terminar fechado junto. Até o final da carreira, 7 pontos baixos e uma bolotinha. E termina minha carreira com 13 pontos altos. Aliás, desculpem, 13 pontos baixos, tá? Então, olha, vejam, aqui eu já vou repetir novamente. 1, 2, 3, 4, vejam, tô pegando o pontinho aqui da diminuição também, trabalho em todos os pontos. 5, 6 e 7. No próximo, 4 pontos altos, sem terminar, fechados juntos, para formarmos aqui a nossa bolotinha. E agora, já vou repetir os 7 pontos baixos novamente, ok, gente? E vai ficando assim, tá? Vamos lá, então. Encerrando a carreira de número 12, eu terminei com 13 pontos baixos e deu certinho. Gente, não adianta me perguntar se de vocês sobrou um ponto ou faltou um ponto. Se aconteceu isso, é porque você fez alguma coisa errada. Você tem que desmanchar e ver onde está o seu erro, porque é impossível para mim ver isso, né? Porque eu já fiz essa receita, ela está toda certinha, mas não pode pular nenhum pontinho, nem fazer nenhum pontinho errado, porque senão não dá certo, tá? Então, se o de vocês não terminar com a mesma quantidade de pontos, der alguma diferença, é porque alguma coisa você fez errado. Você volta e veja onde está o seu erro, porque a receita está super certa, tá? Não tem erro nenhum o que eu tô mostrando para vocês aqui. Se vocês seguirem direitinho, dá tudo certo. Então, agora, vamos para a carreira de número 13. Eu faço uma correntinha para virar, essa correntinha eu não conto, né? E nessa carreira, nós vamos repetir somente o seguinte: 11 pontos baixos e um aumento. Então, começo no primeiro ponto e vou fazer aqui 11 pontos baixos. Completei 11 pontos baixos. No próximo, eu faço um aumento. E vou repetir, olha, não esqueço de nenhum pontinho. Aqui, bem juntinho da bolotinha, eu tenho um pontinho. Então, começo novamente 11 pontos baixos. Aqui na bolotinha, nas duas laçadinhas de trás, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, vejam que tem um bem aqui, bem do lado da bolotinha. 9. Na bolotinha também eu trabalho 10. E no próximo ponto, 11. Agora, no próximo, um aumento. Ok, gente?
E essa sequência vamos fazer por toda a carreira. 11 pontos baixos e um aumento. Terminei aqui, então, a carreira de número 13, fazendo um aumento e 11 pontos baixos para terminar. Deu certinho, tá, gente? Então, como eu falo para vocês fazendo tudo direitinho, olha, aqui também nos desenhos, olha, fica o alinhamento todos direitinho. Qualquer coisa fora disso, vocês fizeram algum errinho e tem que procurar aí onde está, tá? Então, agora vamos para a carreira de número 14. Faço uma correntinha para virar. Aqui no primeiro pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Faço uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. E essa sequência que eu vou repetir. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo um ponto baixo. Vamos repetir essa sequência até o final da carreira. Terminei aqui a minha carreira com uma correntinha e um ponto baixo, deu tudo certinho. Cortei o meu fio, amarrei o fio da outra cor no primeiro ponto. Vou virar o meu trabalho. E aqui, nesse primeiro pontinho, eu vou... Deixa eu pôr esses 2 fiozinhos para já ir arrematando. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais uma correntinha de espaço. Agora, eu dou uma laçada na agulha, nós vamos trabalhar em ponto relevo pego por trás. Vejam, eu entro aqui nesse espaço de uma correntinha, passo em cima do ponto baixo e saio no outro espaço de correntinha. E aqui eu faço um ponto alto. Uma correntinha, uma laçada na agulha, entro aqui, olha, no mesmo espaço que eu saí com o outro ponto, passo por cima do ponto baixo e saio lá no outro espaço. E faço o meu ponto alto. Novamente, uma correntinha, volto aqui no ponto que eu saí, passo por cima do ponto baixo, olha, vejam, aqui tem o ponto baixo. Passo por cima e saio no outro espaço de correntinha. E faço o meu ponto alto. Mais uma vez, uma correntinha, volto aqui no mesmo espaço, passo por cima do ponto baixo e saio no outro espaço. Uma correntinha, laçada na agulha, volto no mesmo espaço que eu saí, passo por cima do ponto baixo e saio no outro espaço de uma correntinha. Ok, gente? Vai ficando assim, olha, esse detalhe de uma costurinha aqui para ficar bem bonitinho o nosso trabalho. E assim vamos repetir por toda a carreira. Sempre fazendo essa mesma sequência de repetição. Uma correntinha, entro aqui no mesmo espaço que eu saí com outro ponto, passo em cima do ponto baixo e saio no outro espaço de uma correntinha, puxo a laçada e faço o meu ponto. Ok? Vamos repetir essa sequência por toda a carreira. Terminando, então, a carreira de número 15, faço uma correntinha,
E aqui, gente, eu vou terminar com um ponto alto no último pontinho, tá? Igual nós começamos, olha. Ok. Aqui, se vocês fizeram tudo certinho, vocês têm que estar com 71 pontos altos, tá? Vou virar o meu trabalho. Vamos agora para a carreira de número 16. Aqui no primeiro ponto, eu vou subir um ponto baixo, 2 correntinhas, meu primeiro ponto alto. E vamos trabalhar essa carreira somente em ponto alto, fazendo um ponto alto no espaço do quadradinho e um ponto alto no ponto alto. Venho aqui no espaço, um ponto alto. No ponto alto, outro ponto alto. Tá? Sempre trabalhando assim, no espaço da correntinha e no ponto alto. E dessa maneira, vamos encerrar a nossa carreira. Terminei aqui a carreira em ponto alto. Se vocês fizeram tudo certinho, no final dessa carreira, nós temos que estar com 141 pontos altos, tá? Agora, eu fiz aqui a minha divisão da seguinte maneira: 19 pontos, o marcador, deixei 30 pontos livres, o marcador, 43 pontos, o marcador, 30 pontos para a manga e 19 para a outra parte da frente. Mas vamos fazer juntas que vocês vão entender direitinho, tá? Então, aqui eu terminei a carreira. Essa próxima carreira, nós vamos trabalhar em ponto baixo. Faço uma correntinha, começo no primeiro ponto e aqui eu vou fazer um total de 19 pontos baixos. Chegando aqui ao marcador, fiz 18 pontos e aqui onde estava o marcador, o ponto de número 19. 19 pontos baixos. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas e vou pular 30 pontos. Deixo 30 pontos livres. Vou vir aqui, olha, onde eu já marquei. Vou fazer um ponto baixo aqui, meu primeiro ponto aqui da parte das costas. Então, já fiz 1, 2, e vou fazer um total aqui de 43 pontos baixos. Vejam, nós ficamos com a primeira manguinha fechada, tá? E agora, vou fazer um total aqui de 43 pontos. Estou chegando aqui no marcador, fiz 42 pontos até agora, e o ponto de número 43 eu vou fazer aqui onde estava o meu marcador. Então, fiz 43 pontos baixos. Faço 4 correntinhas. Vou pular 30 pontos, deixo 30 livre. E vou lá onde está o marcador, olha, já deixei marcado para facilitar. Onde está o marcador, eu faço meu primeiro ponto baixo, posso retirar. E vou terminar a carreira aqui fazendo 19 pontos baixos. Já ficamos com a segunda manguinha fechada. Fiz um ponto baixo aqui onde estava o marcador. Vou fazer um total de 19 contando com esse primeiro. E vou encerrar a minha carreira.
Encerrei a minha carreira, manguinhas fechadas. Vamos agora para a carreira de número 18. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho. Vou fazer aqui 11 pontos baixos. Completei aqui 11 pontos baixos. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto. Agora, nós vamos fazer uma repetição até o final da carreira de 12 pontos baixos e um aumento. 11 aqui é somente para começar, tá? Então, vamos lá fazer... E aqui, nas 4 correntes, nós vamos trabalhar os 4 pontos normal. Vamos fazer agora 12 pontos baixos. Olha, vejam. As 4 correntes eu trabalho normal. Eu fiz o meu aumento aqui, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu tenho 4 pontos. Então, vou lá no primeiro ponto, fiz 7, 8, 9, 10, 11, já trabalhei nos 4 pontos, e 12 no primeiro pontinho aqui. No próximo, um aumento, tá? Então, nas 4 correntinhas aqui, nós trabalhamos o ponto normal. Então, agora, gente, até o final da carreira, a nossa repetição vai ficar assim, 12 pontos baixos e um aumento, tá? Vamos lá, então, encerrar essa carreira. Encerrei a minha carreira fazendo um aumento e 12 pontos baixos. Eu fiquei no final dessa carreira com um total de 95 pontos, ok? Vou virar o meu trabalho. Agora, nós vamos começar o pontinho fantasia, que é bem simples a repetição. Então, vamos para a primeira carreira do pontinho fantasia. Aqui no primeiro ponto, eu vou subir 3 correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto. De espaço, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Fizemos aqui um Vzinho, tá? No primeiro ponto. Vou pular um ponto, no próximo eu vou fazer um ponto baixo. Agora, eu pulo 2 pontos, 1, 2. No próximo, eu vou fazer 3 pontos altos separados por uma corrente, no mesmo pontinho. Fiz um ponto alto, faço uma corrente. Volto no mesmo ponto, um ponto alto, uma corrente. Volto no mesmo ponto, outro ponto alto. Fica assim. Agora, eu pulo um ponto e faço um ponto baixo. A repetição, gente, é somente essa, tá? Pulo um ponto, faço um ponto baixo. Agora, eu pulo 2 e vou fazer, vamos chamar de lequinho aqui para ficar mais fácil. O lequinho com 3 pontos altos separados por uma correntinha. Veja, fiz o lequinho, eu pulo um ponto baixo.
Agora, dou uma laçadinha na agulha e pulo 2 pontos. No próximo, vou repetir o lequinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. Fiz o lequinho, pulo 1 ponto, no próximo, 1 ponto baixo, fiz o ponto baixo, pulo 2 pontos e vou fazer o lequinho. Ok, gente? E essa repetição, então, vamos fazer até o final da carreira. Estou terminando a primeira carreira do nosso pontinho do casaquinho. Eu fiz o meu lequinho, pulo 1 ponto baixo. Pulo 1 ponto e no último ponto eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo ponto. Ok, gente? Terminamos igual nós começamos. Vou virar o meu trabalho. No primeiro ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo ponto baixo, eu vou fazer um lequinho. O próximo ponto baixo está aqui, olha. Então, eu faço um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Fizemos o lequinho aqui no ponto baixo. No ponto do meio dos próximos 3 pontos, aqui no pontinho do meio, nós vamos fazer um ponto baixo em relevo pego pela frente. Olha, venho aqui e faço meu ponto baixo pego pela frente, tá? Porque eu quero que esse relevo fique por trás aqui do lado direito. E vou continuar a repetição. Agora, eu tenho ponto baixo, no ponto baixo, eu vou fazer o lequinho. Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Tenho aqui os 3 pontos do lequinho da carreira anterior. No ponto do meio, eu faço um ponto baixo em relevo, pego pela frente. E no ponto baixo, eu faço o lequinho. E vamos fazer essa repetição até o final da nossa carreira. Terminando aqui a segunda carreira, fiz o lequinho no ponto baixo e termino aqui com um ponto baixo no último pontinho. Agora, vamos para a carreira de número 3. Vocês vão repetir essa carreira de número 2 e a de número 3 que eu vou mostrar para vocês por todo o trabalho. Na carreira de número 3, nós vamos iniciar novamente com um Vzinho aqui no primeiro ponto. Olha, subo as 3 correntinhas, um ponto alto, uma de espaço, volto no mesmo ponto e faço um Vzinho. Aqui, gente, sempre que tiver essa costurinha, é o nosso lado direito, tá? E o ponto é o seguinte, no ponto baixo nós vamos fazer o leque, e no leque, no ponto do meio, nós vamos fazer o ponto baixo em relevo. É só isso o ponto, e ir alternando. Só que vocês têm que prestar atenção no seguinte, quando eu estiver do lado direito, eu vou fazer o meu ponto baixo pego por trás. Quando eu estiver do lado do avesso,
Aqui no lequinho eu fiz ele pego pela frente, tá? Para que fique ponto baixo pego por trás, todos do lado direito. Então, aqui eu tenho o lequinho, e no lequinho sempre eu vou fazer ponto baixo. E nessa carreira, como eu estou do lado direito, eu vou passar a minha agulha na frente do ponto e vou fazer o meu ponto baixo, ok? Somente isso. No ponto baixo, sempre eu vou fazer o meu lequinho. Então, eu faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Agora, eu tenho o lequinho e sempre no ponto do meio dele eu vou trabalhar o ponto em relevo. Que carreira eu estou? Do lado direito, porque tenho a costurinha aqui. Então, do lado direito, eu pego o meu ponto por trás. No ponto baixo, sempre eu vou fazer o lequinho. Ok, gente? Somente isso vocês vão repetir agora pelo comprimento necessário aí. Somente a carreira número 2 e número 3, tá? Se tiver alguma dúvida, volta a aula aí para vocês localizarem a carreira. Eu vou fazer por um total, mais ou menos, de 25 centímetros de comprimento total do casaquinho, desde aqui de cima. Porque depois, com os acabamentos, ele aumenta mais um pouquinho e fica no comprimento que eu preciso, tá? Então, vocês entenderam o ponto, né? Sempre no ponto baixo o lequinho em todas as carreiras e no Vzinho, no ponto do meio do leque aqui, do lado direito eu pego o ponto em relevo por trás e do lado avesso eu pego ele pela frente, tá? Quando eu virar a minha carreira aqui, olha, que eu tenho o meu leque, eu vou pegar o ponto baixo assim, passando a agulha por trás, tá? E quando eu estiver do lado direito, aqui no ponto do meio, eu passo a agulha pela frente e faço o ponto baixo. Ok, gente? E assim, repetindo a segunda e a terceira carreira, vamos fazer por um total de 25 centímetros de comprimento total, medidos desde aqui de cima, tá? Vamos lá, então. Olha, pessoal, eu fiz no meu aqui, olha, medido desde aqui de cima até a última carreira, 25 centímetros, tá? Agora, eu vou aproveitar que eu já estou com o meu fio aqui, eu terminei a última carreira, e vou fazer o acabamento aqui das laterais, tá? Olha, sem cortar o fio, né? A gente já aproveita e faz esse acabamento. Então, aqui, gente, nós vamos trabalhar só em pontinho baixo. Eu subo aqui uma correntinha. Dentro de cada lateral da carreira aqui, eu vou colocar 2 pontos baixos. Olha, tem a outra lateral da carreira, 2 pontos baixos. Aqui, gente, não tem número certo de pontos, tá? Você, mais ou menos, você coloca 2 pontos baixos em cada lateral. Se você achar que está com poucos pontos, está repuxando, você coloca mais. Se achar que está com muitos pontos, coloca menos. O que você tem que prestar atenção é que essa lateral, contar os números dos pontos aqui, fique com o mesmo número de pontos aqui na outra lateral, para não ficar o casaquinho um lado mais comprido que o outro. Ok, gente? Então, vamos lá. Em ponto baixo, eu subo
dou a volta em todo o decote, um ponto baixo para cada pontinho aqui no decote e desço na outra lateral. Somente fazendo aqui a carreirinha dos pontos baixos, ok? Terminei a minha carreira, percorri laterais ao redor de todo o decote, olha. Agora, nós vamos virar o trabalho e vamos fazer uma carreira somente em ponto alto, tá? Então, venho aqui no primeiro ponto, vou subir 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, e vou fazer um ponto alto para cada ponto, dando novamente toda a volta no decote e descendo na outra lateral. Somente em ponto alto agora. Olha, pessoal, vim mostrar uma coisinha aqui para vocês. Estou fazendo, então, os pontos altos. Quando eu chegar aqui no decote, que eu vou virar para fazer os pontos altos do decote, nesse pontinho da virada, eu faço 3 pontos altos no mesmo ponto, olha. 1, 2... e 3, tá? Porque fica viradinha já bem redondinha aqui, bem bonitinha. E agora, continuo percorrendo um ponto alto para cada ponto. E quando chegar lá do outro lado, antes de descer para outra lateral, no cantinho, eu faço também 3 pontos altos, tá? Então, vamos lá. Terminei aqui carreira em ponto alto, virei o meu trabalho. E agora, nós vamos fazer a barrinha em ponto relevo, tá? Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas. No próximo ponto, um ponto em relevo pela frente. No próximo, um ponto em relevo por trás. E assim eu vou repetindo. Um ponto em relevo pela frente, um ponto em relevo por trás, e dessa maneira vamos dar a volta em toda a lateral, no decote, descer na outra lateral e depois fazer mais uma carreirinha somente acompanhando os pontos, tá? Onde está em relevo pela frente, eu faço pela frente, e onde está por trás, eu faço por trás. Vamos lá, então, terminar essa parte aqui para completar o acabamento da frente do nosso casaquinho. Terminei aqui, então, olha, a barrinha e ficou assim. Agora, vamos fazer as manguinhas. Veja, eu venho aqui embaixo do bracinho, tenho 4 pontos, né? Então, eu vou trabalhar 2 pontos aqui, e quando terminar, eu trabalho 2 pontinhos. Coloquei aqui, olha, tenho 1, 2 no terceiro ponto. Faço um ponto baixo e mais um ponto baixo no próximo ponto. Fazendo aqui, embaixo do bracinho, 2 pontos baixos. Agora, aqui nessa lateral, olha, tem esses 2 pontinhos, eu vou fazer aqui uma diminuição. Pego uma laçadinha, puxo, deixo na agulha, pego outra, puxo e tiro todas de uma vez. Fiz aqui uma diminuição nessa viradinha aqui. Agora, tenho aqui os pontinhos normal, vou trabalhar um ponto para cada ponto e vou dar toda a volta até chegar lá embaixo do bracinho novamente, fazendo um ponto baixo para cada ponto. Fiz até agora 33 pontos baixos, contando com a diminuição. Aqui, olha, estou chegando embaixo do bracinho,
tem os 2 pontos baixos e aqueles 2 espaços. Então, aqui eu vou fazer outra diminuição e vou fazer os 2 pontos baixos restantes. Eu fico aqui no total com 36 pontos baixos na minha manguinha, tá? Vou fechar aqui no ponto baixo com um ponto baixíssimo. E aqui eu começo o ponto, normalmente fazendo uma correntinha, no mesmo espaço aqui, um ponto baixo. Comecei com o meu ponto baixo. Eu vou pular 2 pontos, no próximo vou fazer o lequinho. Um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo 2 pontos, um ponto baixo. Pulo 2 pontos e vou repetir o lequinho. E dessa maneira, vamos dar a volta em toda a manguinha. Mesmo ponto do casaquinho, tá, gente? Primeira carreira terminada. Eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo. Eu fiquei aqui com 6 lequinhos. Vamos trabalhar somente do lado direito essa carreira. Então, agora, como o pontinho é o mesmo, no ponto baixo eu tenho que fazer o leque, e no leque eu faço o pontinho baixo, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou subir 3 correntinhas, meu primeiro ponto alto, uma de espaço, e vou fazer mais um ponto alto. Ao invés de 3 pontos do lequinho, eu vou fazer só 2, porque quando eu terminar a carreira, eu completo e já saio aqui no pontinho do meio, onde eu vou fazer o ponto relevo, tá? E agora, gente, nós vamos percorrer. Eu tenho o lequinho, o direito do meu trabalho, eu tenho que pegar o ponto baixo em relevo por trás. Então, eu vou pegar por trás. No ponto baixo, eu vou fazer o meu lequinho. Ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Tenho o lequinho no pontinho do meio dele, passo a minha agulha por cima do ponto e faço o pontinho baixo, ok? E vamos repetir essa sequência por toda a carreira. No ponto baixo eu faço o leque, e no leque eu faço o pontinho em relevo pego por trás. Estou chegando aqui ao final da carreira, então eu vou completar aqui o meu leque fazendo um ponto alto, uma correntinha, e vou fechar aqui na terceira correntinha. E o que aconteceu? Já saí aqui no pontinho do meio do meu leque. Aqui eu subo uma correntinha, eu tenho que fazer no leque o ponto relevo. Passo a agulha, vou lá pegar a laçadinha do meu ponto e faço o meu ponto baixo, tá? Então, já fizemos o primeiro ponto em relevo. Agora, no ponto baixo, eu vou trabalhar normalmente o meu leque. Como nós não estamos mais virando a carreira agora, então, todas as carreiras, no lequinho, a gente trabalha o ponto em relevo pego por trás. E é somente essa repetição, gente.
Agora vocês já sabem como começar as 2 carreiras aqui no final, né? Quando começar aqui no leque, vocês fazem o ponto em relevo igual eu fiz. Na próxima carreira, aqui no ponto relevo, é o leque. Então, vocês fazem a metade dele, completa no final, porque já sai aqui no meio e já faz o ponto relevo. Ok, pessoal? Somente isso nós vamos percorrer agora na nossa manguinha, por um total de 24 a 25 centímetros, medidos desde aqui de cima, tá? A manguinha, ela tem que ficar aí com um total de 24 a 25 centímetros de comprimento total. Ok, gente? Então, vamos lá terminar agora a nossa manguinha e vamos fazer a outra exatamente igual. Olha, gente, finalizei então as manguinhas, preguei os botões e ficou pronto o nosso casaquinho. A minha manguinha ficou de medida total, desde aqui de cima até embaixo, com 25 centímetros, tá? Eu fiz 17 carreiras do ponto fantasia, mas é melhor vocês medirem centímetros, porque se tiver alguma diferença de ponto, né, da tensão do ponto, por centímetros não tem erro. Então, por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.